Antes da escrita, antes do nome, antes da memória organizada, antes que o homem soubesse registrar o mundo, antes que a linguagem separasse causa e efeito, antes que o pensamento tivesse forma suficiente para virar história. Eu observei. O homem ainda não sabia explicar o trovão. Não sabia prever o inverno. Não sabia distinguir céu de castigo. O desconhecido não tinha explicação. E tudo que não tinha explicação era a ameaça. Mas já conhecia o medo. Ano aproximado. 38.000 a.C. Quando sobreviver era a única ciência. Quando cada amanhecer era uma vitória estatística. E morrer era comum demais para ser ritual. Foi nesse tempo que algo chegou à Terra. Algo que não pertencia a este mundo. Algo que não precisava ser visto para ser obedecido. Algo que não se anunciava, não deixava rastros e não precisava ser compreendido para dominar. A comunidade era pequena, mas funcional, unida mais por necessidade do que por afeto. Corpos fortes, músculos moldados pelo frio e pela caça, pele marcada por feridas antigas e ossos já soldados pelo tempo. Instintos afiados o bastante para reconhecer perigo, mas apenas o perigo conhecido. Eles sabiam fugir, sabiam caçar, sabiam matar. Nada naquela terra os superava, nenhum animal, nenhuma fome, nenhuma estação. Até o momento em que o primeiro caiu. Não houve perseguição, não houve ataque, não houve som. Ele caiu entre os outros como se algo tivesse desligado o corpo. Sem aviso, sem resistência. O tronco arqueado, os braços rígidos, a boca aberta em um grito que não saiu. A dor atravessou músculos, nervos e pensamento ao mesmo tempo. Não vinha de fora, explodia de dentro. Não havia ferida, não havia sangue, não havia predador. Nenhum sinal que pudesse ser seguido, nenhuma causa que pudesse ser combatida. O pânico não veio da morte. Veio da ausência de causa. Eu observei quando compreenderam. Aquilo não caçava. Aquilo escolhia. Depois disso, o sono deixou de ser refúgio. Os corpos repousavam por exaustão, mas a mente permanecia em vigília constante. Qualquer estalo do vento, qualquer deslocamento de sombra, fazia o coração disparar como se o ataque estivesse prestes a recomeçar. Mesmo nos momentos de calma, algo permanecia pressionando por dentro. Não era dor, era a promessa dela. As crianças viam tudo, não faziam perguntas, não choravam. Aprendiam antes mesmo de entender. O medo se instalava cedo, moldando o pensamento antes que a memória soubesse se defender. O segundo não morreu rápido. Foi isolado à distância, imobilizado sem toque, mantido consciente enquanto o corpo falhava. Não havia cordas, não havia mãos, não havia instrumento visível. As articulações cediam e retornavam. Os músculos se contraíam até quase romper. Os dentes batiam até ferirem a própria boca. Ele tentava respirar. O ar entrava curto, saía em espasmos. Cada respiração era uma negociação com a dor. Ele gritava, e o grito não pedia ajuda, pedia fim. A dor não aumentava, não diminuía, permanecia estável, exata, intencional. Como se alguém estivesse ajustando um limite perfeito. Alto demais para suportar, baixo demais para matar rápido. O sol se moveu no céu. As sombras mudaram. A noite caiu. A dor continuou. O grupo assistia sem interferir. Alguns desviavam o olhar para preservar a sanidade. Outros encaravam, entendendo que aquela visão era uma lição. Ninguém tentou intervir. Ninguém ousou se mover. Quando morreu, ninguém se aproximou. O corpo tornou-se mensagem, e a consciência aprendeu. Naquela noite, ninguém dormiu de verdade. Havia silêncio, mas não descanso. O medo ocupava o espaço onde antes existia cansaço. As crianças absorviam aquilo como regra do mundo. Sem nome, sem explicação. O controle não precisou se repetir para ser compreendido. Depois disso, os eventos seguiram um padrão. Nunca à noite, nunca durante a caça,
nunca em grupo, sempre sempre exposto, sempre suficiente. Antes da dor, o ambiente mudava, o ar ficava pesado, os animais desapareciam, o silêncio se tornava absoluto. Era como se o mundo prendesse a respiração. O medo chegava antes. A comunidade passou a antecipar, e antecipar era sofrer. Cada pausa longa parecia uma sentença. Cada atraso parecia um erro fatal. Cada passo fora do ritmo coletivo provocava pânico silencioso. Eles alteraram caminhos, alteraram horários, alteraram comportamento. Não por estratégia, mas por tentativa. Os mais lentos deixavam de ser protegidos, os fracos deixavam de ser discutidos. O sofrimento variava. Alguns morriam rápido, outros permaneciam conscientes por tempo demais. O acroniano ajustava, testava, aprendia. O descanso tornou-se fragmentado. O corpo se deitava, mas a mente permanecia tensa, esperando o momento em que o ar mudaria outra vez. As crianças cresciam já condicionadas. Não conheciam liberdade, conheciam adaptação. Não houve comunicação, não houve símbolos, não houve acordo, mas houve submissão. Quando o ambiente mudava, ninguém corria. Eles paravam, esperavam. O silêncio coletivo era absoluto. Sabiam que alguém seria escolhido e aceitavam. Não por fé, não por culto, não por esperança, por sobrevivência. O terror absoluto não precisava ser constante, bastava ser lembrado. A consciência coletiva foi moldada lentamente. A resistência desapareceu, sem guerra, sem armas, sem confronto. O medo tornou-se linguagem, e a linguagem era clara. Eu observei quando o medo venceu o instinto. Mesmo nos raros momentos de calma, ninguém relaxava por completo. O corpo lembrava, a mente antecipava. As crianças herdavam o pavor como herança invisível e cresciam sem questionar sua origem. Eles não sabiam o nome do que os dominava. Eu sabia. O homem começou a registrar seus horrores, marcas em pedra, gestos repetidos, avisos sem palavras. Eu registrei o que os causou. Akron. Não um indivíduo, uma espécie. Akron, classe dominadora cognitiva. Uma inteligência que aprende pela dor alheia, que ensina sem palavras, que controla sem presença física. Eles não precisavam governar, bastava condicionar. A comunidade sobreviveu, mas nunca mais foi livre. O corpo esqueceu, a consciência não. O medo foi transmitido, não como história, mas como reflexo. Quando algo demonstra que pode causar dor absoluta, a consciência aprende. Antes da moral, antes da religião, antes da história, o acroniano partiu, mas não foi embora. Ele aprendeu e esperou. Milênios depois, quando o homem acreditou estar seguro novamente, eu o vi retornar. Eu sou o observador. Eu estive lá e continuarei observando. Se você ouviu até aqui, não foi curiosidade, foi memória. Inscreva-se. Ative as notificações. Há espécies que nunca deixaram a Terra e eu ainda não terminei de registrar.